cantar de novo o inicinho da aclamação do Evangelho, que era buscai primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça. Vamos cantar assim, ó, juntos, mais uma vez, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O que a gente cantou aqui? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O tema da nossa pregação de hoje é família. Aí todo mundo vai dizer, ai padre, família é uma coisa complicada, é uma coisa difícil. Todo mundo fala, porque casamento, padre, é uma coisa muito complicada. Calma aí, por que é difícil? Talvez deveríamos fazer outra pergunta. O que na vida não é difícil? O que na vida é fácil? Alguém me fala? Que eu não conheço. Você conhece alguma coisa que seja fácil? Não existe. Casamento, assim como trabalho, assim como o irmãozinho que luta jiu-jitsu, como o outro que faz comida, como o outro que cuida das coisas, tudo tem desafios. Para você liderar uma empresa, você tem desafios. Você fala, ser dono de empresa é fácil. Tem boleto para pagar, é INSS, é escritório de contabilidade, é organização financeira, é o governo querendo te dar multa o tempo inteiro. Não é fácil. Mas ser funcionário também não é fácil, porque o salário é pouco, o dinheiro é curto, para quem paga é muito, para quem recebe é pouco, o governo fica com mais do que você, é difícil. Você tem que se equilibrar, não é fácil. Casamento também tem suas dificuldades. Mas a primeira coisa, quem é casado deveria ser o primeiro a fazer boa propaganda do casamento, afinal você escolheu casar. Não foi ninguém que pôs uma arma na sua cabeça e disse, vai lá, arruma essa pessoa e casa. Você escolheu. Foi a pessoa que você amou, foi a pessoa que você encontrou, que você desejou, que você se apaixonou e você colocou na sua vida. Talvez o erro das pessoas seja o que Paulo vai dizer na primeira leitura. Falta às pessoas coerência. Nós brasileiros, incluindo eu, temos um defeito. Sabe qual? A gente não consegue dizer o que a gente sente. Às vezes a gente está chateado e a gente quer fingir que está tudo bem. A gente está insatisfeito com uma coisa e a gente se cala, porque a gente tem medo de magoar o outro. E aí a gente tem um segundo defeito como brasileiros. Quando a gente escuta alguma coisa, a gente sempre leva como uma ofensa. Eu percebo isso até na igreja, em todo lugar. Se você vai lá e dá um conselho, uma dica, você chega para as irmãs e fala assim, olha irmãs, em vez de vocês fazerem assim, por que vocês não fazem assado? A pessoa já sai, porque o padre não valoriza o que eu faço, porque a pessoa não ama o que eu faço, porque eu vou embora dessa igreja, porque ninguém me valoriza, porque ninguém me respeita, porque o meu trabalho é isso, porque o meu trabalho é aquilo. E simplesmente o que você disse? Em vez de fazer assim, vamos fazer assado. Mas as pessoas entendem isso não como uma indicação, como um conselho. As pessoas levam sempre para o pessoal. Então toda vez que, por exemplo, um casal vai conversar, às vezes você chega na maior das boas intenções e diga, olha, eu acho que a gente podia fazer isso, porque ia ficar melhor. A pessoa diz, então o que eu faço não presta. Então eu não valo mais nada. Se você diz assim, vamos fazer uma carne diferente, vamos fazer uma coisa, então você não gosta da minha comida. Então você não gosta do meu tempero.
Se você diz assim, olha, vamos comer hoje no restaurante, a minha comida não está boa. E se você diz, vamos comer em casa, você nunca me valoriza, você nunca me leva para comer em lugar nenhum. Você nunca... Por que essas risadas? Não entendi. Mas veja, Paulo diz aqui, aprendei a conversar. Gente, falar não ofende. A gente tem que aprender a abrir o coração e dizer, eu não estou bem. Chegou em casa, foi difícil. A primeira coisa que você diga é, olha, hoje eu não estou bem. Começou a falar alguma coisa, dizer, olha, hoje eu não estou legal. Vamos conversar sim, mas pode ser daqui a pouco? Pode ser amanhã de manhã? E aí entra um conselho que Paulo vai dar em uma das suas cartas. Ele vai dizer assim, olha, aprendei a não dormir com o vosso ressentimento. E principalmente, não colocar as pessoas nos problemas e nas horas de raiva que você tem. Porque o que acontece muitas vezes? E isso acontece com quem tem filho. Às vezes seu filho é casado, sua filha é casada, vai lá, ele enche a cara à noite, briga com a mulher, xinga a mulher, vai lá e vem para sua casa no meio da madrugada. Aí você recebe seu filho, ele chora, ele fala, aí ele fala mal da mulher dele, ele fala que ela não vale nada, que é não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E às vezes você só escuta. Chega no outro dia cedo, passou a cachaça, passou a raiva, ele chora. Eu amo ela, é a minha vida. Aí ele vai e volta para a mulher dele. Aí o que ele fala para a mulher dele? Ai, ontem eu fui na minha mãe, eu acho que ela não gosta de você. Você não falou nada. Você escutou o bêbado falar, você escutou ele dizer, você ficou com raiva, você ficou nervosa, você ficou preocupada, você queria ajudar a tomar uma solução, mas era só cachaça mesmo, não tinha nada de verdade no que ele falou. E você fica de ruim. Como quando você põe alguém para morar no fundo da sua casa. Aí a pessoa diz, a minha sogra se intromete na minha vida. Não, não é ela que se intromete na sua vida, é você que está na vida dela. E aí ela participa da briga, ela participa da contenda, ela participa das discussões. E quem que aguenta uma discussão? Como é que uma pessoa não entra numa discussão? A gente sempre tem boas intenções, mas o problema é que às vezes a gente acha que está ajudando, a gente acha que está resolvendo um problema, mas na verdade a gente está se metendo numa confusão. Ah, vocês sabem disso? E por que faz? Veja. E aí tem o outro defeito, porque tem os que levam para a família, e aí coloca a família nos rolos, e depois junta, e as famílias ficam brigadas. Mas tem também os que levam para os amigos, para a vizinha. Ah, minha vizinha é minha amiga. Ah, fulana é minha amiga. Ah, fulano é meu amigo. Amigo da gente é Deus. É Deus. E aí a gente vai e fala para as pessoas, mas a gente fala o que é verdade e geralmente aumenta um ponto. E daqui a pouco, aquilo que você falou dentro da casa, aquela vizinha vai na casa de uma outra pessoa e ela chega e diz assim, olha, não conta nada para ninguém. Aí começa a desgraça. Mas eu escutei uma coisa, mas eu ouvi uma coisa, eu falei uma coisa, e ali se destrói a família. Então Paulo na primeira leitura diz, sede vocês suporte um para o outro. Aprenda uma coisa, família é marido, esposa e filhos. Pai e mãe não é família, depois que você casa. Porque a palavra diz, o homem deixará o seu pai, deixará a sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne, e eles serão um só espírito. Escutaram o que o padre disse?
Você não tem que levar problema para o seu pai, você não tem que levar problema para sua mãe, você não tem que ouvir o problema dos seus filhos, você não tem que ouvir as situações que eles estão vivendo dentro da casa deles. O dia que eles chegarem e começar a dizer, olha, porque na minha casa está acontecendo isso, você diz assim, não é da minha conta. Ah, mas não é da minha conta. Ai, padre, mas eu quero ajudar. Então ajuda que você vai se lascar. Você vai se lascar. Família e problemas familiares se resolve dentro de casa. Então a primeira coisa, se você tem um problema com o seu cônjuge, sente com ele. Converse com ele. Outro ponto. Antes de ser pai e de ser mãe, vocês são esposo e esposa. Os filhos são uma bênção de Deus, mas eles não podem destruir o casamento de vocês. Filho não é companheiro, filho não é colega, filho é filho, e filho tem que ocupar o lugar de filho. Não é para conversar com os filhos os problemas e intimidades que você tem com o seu marido. Eu canso de ver, as mulheres vêm, fala mal do marido, às vezes o marido fala mal da mulher, com o filho do lado. Você está perdendo a credibilidade com o seu filho. O dia que você for falar algo, ele não vai respeitar você e não vai respeitar o seu marido, porque você perdeu o respeito com ele. Os antigos, os avós de vocês, os meus, você não via brigar. Agora, você acredita que eles não brigavam? Claro que brigavam, mas não na frente dos outros. Porque não é teatro, não é circo. Não tem que ter plateia. O que um marido e uma mulher têm que conversar como marido e mulher, eles têm que conversar sozinhos. Então, por mais raiva que você tiver, a hora que tiver todo mundo junto, você engole a raiva, respira 1, 2, 3, 4, 5. Quando vocês estiverem sozinhos, vocês conversam. Assim como, quando um filho chega para um pai e pergunta uma coisa, você não diz, vai lá e pergunta para sua mãe, você diz, eu vou ver. Você senta com a sua esposa, ou você senta com o seu esposo, vocês resolvem, e vocês dão uma opinião. Porque se um disser uma coisa, e o outro disser outra, vocês vão perder o respeito. Aí os filhos vão fazer leilão. Fala com um, fala com o outro. A resposta melhor eles cumprem. E o outro, eles ignoram. Isso está errado. Marido e mulher é uma só carne, um só espírito. Então vocês têm que ter uma palavra. Dentro da casa de vocês não pode ter 2, não pode ter 3, não pode ter 4. Não pode ser assim. A mãe vai bater, o marido manda, para, não vai fazer isso. A mulher fala, você não vai fazer. O marido fala, vai sim, vai lá e faz. Pronto, os dois perderam o respeito. O seu filho não vai te respeitar porque você não tem palavra. E gente, tudo que é autoridade, padre, patrão, professor, pai, mãe, você vai ser testado na sua autoridade o tempo inteiro. Se você retroceder na sua palavra, na sua posição, se você abaixar a guarda, se você não for firme, as pessoas vão atropelar você. Porque eles testam. É igual a criança, você fala assim, não abre a geladeira, a primeira coisa que ela vai fazer. Você grita, sai daí! Sai. Daqui a pouco, 10 minutos ela volta. E aí se você cansa, o que ela entende? Meu pai é um banana. Ele grita a primeira, na segunda ele releva, e na terceira ele ignora porque ele não suporta ser testado. Quer dizer, meu pai não tem equilíbrio emocional. Ponto. Está resolvido o problema. A vida inteira você vai ter uma criança fazendo birra, pulando, se jogando, porque ela diz, eu venço no cansaço. Você acha que criança é burra? Criança não é burra. Criança não é tonta. Criança sabe aonde ela pisa. Então a gente tem que aprender
a sempre ser equilibrados. E aí Paulo dá a receita. Estou terminando, é o último ponto. Paulo diz como você chega nesse ponto. Ele diz, com orações, com cânticos espirituais, através da palavra de Deus e principalmente, através da fé. O problema nosso é que falta fé e sobra carência afetiva. Desculpa, mas é verdade. A maioria de nós viemos de lares desestruturados, a maioria das pessoas, e começam a replicar os mesmos defeitos que viveram em casa. Você achava ridículo seu pai, você achava ridículo o que a sua mãe fazia, mas você faz igual. Às vezes faz pior. Quantas vezes eu conversei com rapazes que diziam, o meu pai bebia, ele agredia, e eu sofri muito com isso, por isso eu sou assim. Eu disse, mas como assim? Se você viveu isso, e isso te fez mal, por que você faz isso na vida do seu filho? E faz igual. Abandona o filho, bebe, usa drogas, não colabora com nada, não ajuda, não dá amparo, não dá ajuda emocional e afetiva para o filho. Se você viveu isso e não gostou, por que o seu filho tem que viver a mesma vivência? Nós não estamos falando aqui de dar dinheiro e dar coisas, nós estamos falando aqui de dar apoio, de dar palavra. Ninguém precisa de um pai que é colega, de uma mãe que é colega, porque isso você tem na rua. Você precisa de um pai, de uma mãe que seja um apoio emocional, afetivo, que seja uma estrutura de valores. Ninguém precisa de um pai que diz sim para tudo, e ninguém precisa de um pai para te apoiar em tudo. Você precisa de um pai que te dê uma palavra certa, porque até quando você não quiser seguir a palavra dele, se você fizer errado, você vai dizer, meu pai tem razão, meu pai sabe o que fala. E eu na minha vida aprendi isso. É melhor você passar por ruim com a verdade do que você passar por bom com a mentira, porque a mentira acaba, as coisas dão errado e as pessoas vão dizer, o conselho dele, o conselho dela é péssimo, é ruim. E quando você fala a verdade, a pessoa pode sair daqui batendo o pé, brava, mas lá na consciência dela, ela vai dizer depois, o padre tinha razão, o padre estava certo, o meu pai estava certo, a minha mãe estava certa. Então o caminho é as coisas sempre pela justiça e pela verdade, que foi o que a gente cantou. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja, não é a bondade, porque o reino de Deus não é bom, é justo. Então não é ser bom ou ser ruim, é ser justo e buscar fazer sempre o que é certo. Amém? Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Abençoa. Abençoa a minha família, a minha família, a minha casa, a minha casa, o meu lar. o meu lar. Amém.